A campainha por cima da porta do Obsidiana tocou, um tilintar familiar que já não me provocava o pânico de outrora. 6 meses, parece uma vida, mas também um piscar de olhos, desde que a minha vida virou de pernas para o ar. Aqui, nesta sala, onde o cheiro de couro envelhecido e trufas ainda pairava, sentada na mesa que costumava ser o epicentro de todo o meu medo, era eu, Ana. Não a empregada exausta, mas a Ana que conseguia sentir um sopro de esperança no peito. O Miguel, o meu Miguel, estava à minha frente, os olhos a brilhar enquanto apontava para o menu. "Quero o hambúrguer, Ana", disse ele, a voz cheia de excitação infantil que eu amava mais do que tudo no mundo. Estava limpo, saudável, os seus cabelos escuros brilhavam, sem a palidez dos últimos anos. As instalações privadas tinham feito maravilhas por ele. Eu sorri, estendendo a mão para apertar a dele. "Pede o hambúrguer, Miguel. Pede 2, se quiseres." Era uma sensação tão estranha, esta leveza, este pequeno luxo de poder dizer "pede 2", sem sentir um nó na garganta a cada cêntimo. Uma sensação quase real, de uma liberdade que nunca achei que alcançaria. E depois, como uma sombra que sempre soube onde me encontrar, as pesadas portas de carvalho abriram-se. A sala silenciou, apenas por um segundo, o tempo suficiente para Pedro Ferreira entrar. Não havia guarda-costas atrás dele hoje, nem aquele olhar frio e endurecido que me gelava os ossos antes. Caminhou diretamente para a nossa mesa, os seus olhos azuis como rios congelados, mas com um calor que aprendi a reconhecer, fixos em mim. "Este lugar está ocupado?", perguntou ele, um ligeiro sorriso a curvar os lábios. Recostei-me na cadeira, os braços cruzados. "Depende", respondi, um atrevimento que há 6 meses me teria valido a vida. "Vais dar gorjeta?" Pedro riu, uma gargalhada genuína, um som que na primeira vez que o ouvi, chocou os outros clientes na sala. Sentei-me ao meu lado, os seus olhos ainda nos meus. "O contrato termina hoje", disse ele suavemente, ignorando o menu. 6 meses, as tuas dívidas estão pagas. O Miguel está seguro, tens o dinheiro na tua conta. Estás livre, Ana. Podes ir para Paris, podes abrir o teu próprio restaurante. Nunca mais terás de ver um mafioso na tua vida. Paris. A minha mente por um instante flutuou para a imagem de um café parisiense, o cheiro de croissants quentes, o burburinho de uma língua diferente. Mas depois olhei para Pedro, para o homem que me tinha aterrorizado, depois protegido, depois desafiado. Via a cicatriz no seu queixo, uma memória permanente daquela noite na cozinha. A minha vida nos últimos 6 meses tinha sido uma montanha-russa de emoções. Medo, raiva, desconfiança. Mas também um respeito crescente, uma estranha camaradagem. E sim, uma atração inegável que se infiltrara na minha vida como o cheiro de café pela manhã. O que era suposto ser um arranjo puramente comercial tinha se tornado algo mais. Não um conto de fadas, não uma paixão avassaladora, mas uma complexidade que eu não sabia se queria largar. Lembro-me do dia em que ele me ofereceu o acordo e o nó no meu estômago, o terror daquele salto para o desconhecido. Era uma terça-feira chuvosa em Lisboa. Lembro-me bem do cheiro da cidade, aquele misto de asfalto molhado e maresia. Aquele tipo de noite em que o vento do Tejo te cortava a roupa como uma faca enferrujada. Mas dentro do Obsidiana, lá dentro, o tempo não existia. O ar cheirava a couro envelhecido, azeite de trufas e, acima de tudo, a medo. Ajustei o meu avental, a fazer uma careta quando o tecido rígido me esfregou a nódoa negra na anca, uma recordação de ter batido numa roleta do metro naquela manhã. Tinha 24 anos, estava exausta e possuía exatamente 42 euros na minha conta bancária. Não era suposto estar a servir mesas naquela noite.
Eu era empregada de mesa de apoio, daquelas que poliam copos e levavam cestas de pão. Mas a Sofia, a chefe de sala, tinha tido um ataque de gripe conveniente 10 minutos antes do início do turno. Ana, ouve-me bem! O João, o gerente de sala, sibilou. Era um homem pequeno que vibrava com uma ansiedade constante, os seus olhos arregalados, o suor a escorrer pela testa. Agarrou-me no braço, os dedos a cravar-se na minha pele. A mesa 9 está reservada. Se ele entrar, não falas. Sirves a água, tiras o pedido e desapareces. Percebeste? É para ser invisível. Eu estava tão distraída, a cabeça a mil, com a lista de tarefas e um cliente que exigia mais Pinot Noir, que mal o ouvi. Quem é ele? Perguntei, quase sem pensar. O Pedro Ferreira. João sussurrou o nome como uma maldição, o seu rosto pálido. Parei mesmo no meio da minha existência de empregada falida e aliada do mundo. Eu sabia o nome. A família Ferreira era dona de metade dos estaleiros e de 3/4 dos políticos da cidade. Pedro era o filho mais velho, aquele que os jornais chamavam de capitalista de risco, e as ruas chamavam de o coveiro, ou seria o açougueiro. Já nem me lembro de todos os apelidos macabros que lhe davam. Percebi, disse eu, puxando o braço para fora do seu aperto. Não mexer com o urso. A minha voz saiu mais confiante do que me sentia. Por dentro, estava a tremer. Lembro-me da sensação que tinha quando, nas poucas vezes que tinha dinheiro, ia ao café do bairro e via um carro de luxo parado. As pessoas afastavam-se. Havia uma espécie de respeito e medo no ar. Este era o mesmo tipo de medo, mas amplificado 100 vezes. Às 20h15, a atmosfera no restaurante mudou. Não foi um som, foi um vácuo. A conversa nas outras mesas diminuiu para sussurros abafados. As pesadas portas de carvalho abriram-se e 3 homens entraram. 2 eram os clássicos músculos. Pescoços grossos, fatos baratos, olhos a percorrer a sala como câmaras de segurança. Mas o homem do meio era diferente. Pedro Ferreira era alto, vestia um fato cinzento carvão que custaria mais do que a minha educação inteira, se a tivesse tido. Tinha cabelo escuro penteado para trás e olhos da cor de um rio congelado. Não andava, ele deslizava. Sentou-se na mesa 9. Os seus homens ficaram junto ao bar, observando cada movimento. O João empurrou-me para a frente. Vai regar agora! Anda! Vai! Respirei fundo, agarrei a jarra de cristal e caminhei. Sentia os olhos de toda a sala nas minhas costas. Senti o suor a escorrer pelas costas, molhando a camisola. As minhas mãos tremiam e lembro-me de as ter esfregado no avental para as tentar acalmar. Cheguei à mesa. Pedro estava a ler uma mensagem no telemóvel, ignorando a minha existência por completo. Boa noite, disse eu, a minha voz firme apesar do coração a acelerar. Com ou sem gás? Pedro não olhou, não respondeu. Apenas bateu com o dedo na toalha de linho. Tap, tap. Era uma dispensa, uma ordem para servir o que fosse e sair. Senti um lampejo de irritação. Estava cansada. Os meus pés doíam e odiava ser tratada como mobília. Fiquei ali parada. Senhor, perguntei novamente, mais alto desta vez, com ou sem gás? Pedro parou de escrever. Lentamente levantou a cabeça. Quando os seus olhos se encontraram com os meus, senti um calafrio físico. Ele olhou para mim, não com raiva, mas com uma terrível curiosidade clínica, como um cientista a olhar para um inseto que rastejou para a sua lâmina de microscópio. Não te ordenei que falasses, disse Pedro. A sua voz era um barítono baixo, suave como veludo e fria como gelo. Bati para a água. Isso significa que sirvas. Não sou vidente, disse eu. As palavras saíram da minha boca antes que eu as pudesse deter, e não respondo a toques. Sou empregada de mesa, não um cão de caça. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. João, a observar da porta da cozinha, parecia que ia ter um AVC.
Pedro olhou para mim. Por 5 segundos agonizantes, ninguém se moveu. Qual é o teu nome? Perguntou ele suavemente. Ana. Bem, Ana. Pedro recostou-se, um sorriso cruel a brincar nos lábios. Pareces estar com a impressão de que a tua dignidade importa aqui. Não importa. Estás aqui para servir. Agora serve a água. Gesticulou para o copo com um movimento de pulso, um gesto arrogante e desdenhoso. A minha mão tremeu, não de medo, mas de uma raiva súbita e cega. Eu tinha passado 2 anos a cuidar da minha mãe doente, a fazer turnos duplos e a comer ramen para poder pagar os medicamentos dela. Tinha engolido o meu orgulho 1000 vezes, mas naquela noite o tanque estava vazio. Inclinei a jarra, mirei o copo, errei. A água gelada em cascata escorreu pela borda, salpicando diretamente na manga do fato italiano feito à medida de Pedro e encharcando seus sapatos de couro. Todo o restaurante ofegou. Um dos guarda-costas no bar deu um passo em frente, a mão a ir para dentro do casaco. Gelei. Oh, meu Deus, acabei de assinar a minha sentença de morte. Pedro olhou para o seu sapato molhado. Depois olhou para mim. A sua expressão era ilegível. Eu tropecei. Menti eu, a voz a tremer agora. Pedro levantou-se lentamente. Ergueu-se sobre mim. Levou a mão ao bolso do casaco. Encolhi-me, esperando uma arma. Em vez disso, tirou um lenço branco e imaculado. Limpou a manga sem nunca quebrar o contato visual. Deixa a garrafa, disse Pedro. Sim, senhor, deixo a garrafa. Deixei a jarra com um estrondo e corri para a cozinha. João esperava-me, o rosto roxo. Sai daqui, guinchou ele. Vai pela porta de trás, não marques a saída. Corre. Se tiveres sorte, ele não se lembrará da tua cara amanhã. Não discuti. Agarrei o casaco e corri para o beco chuvoso, esperando uma bala nas costas a cada passo. Consegui chegar ao metro, o coração a bater-me no peito como um pássaro enjaulado. Tinha acabado de humilhar Pedro Ferreira. Estava viva, mas sabia, com um pavor crescente, que ele não era o tipo de homem que esquecia. Nos 3 dias seguintes, vivi num estado de paranoia. Cada vez que uma carrinha preta abrandava perto do meu apartamento na Rua da Misericórdia, eu enfiava-me numa mercearia. Esperava ser despedida, mas quando liguei para o restaurante, ninguém atendeu. Na sexta-feira, a minha conta bancária ficou negativa. A renda do meu estúdio estava em atraso e o senhorio, um homem oleoso chamado Sr. Costa, não aceitava o medo da máfia como desculpa válida para atrasos no pagamento. Tinha de voltar ao trabalho. Não havia outra opção. O Miguel dependia de mim, e aquela realidade era mais forte do que qualquer medo que eu pudesse sentir. Entrei no Obsidiana pela entrada de serviço às 16h. A cozinha estava silenciosa. Demasiado silenciosa. João? Chamei. João saiu do seu escritório. Estava diferente. Usava um relógio novo e o suor nervoso desaparecera. Olhou para mim com uma expressão estranha. Piedade misturada com confusão. Não estás despedida, disse João categoricamente. Pisquei os olhos. Eu derramei água no Pedro Ferreira. Eu insultei-o. Eu sei, disse João. Ele pediu-te a ti. O sangue fugiu do meu rosto. O quê? Ele tem uma reserva esta noite, mesa 9, 20 dinheiro. Ele especificou que serás a empregada dele em exclusivo. João entregou-me um avental acabado de engomar. Ana, faças o que lhe fizeres esta noite, dá-lhe o que ele quer. Não quero sangue no meu chão. Eu queria fugir, mas fugir exigia dinheiro, e eu não tinha nenhum. Se me despedisse, ficava sem casa. Se ficasse, podia morrer. Em Lisboa, ficar sem casa era muitas vezes uma morte mais lenta do que uma bala. Pus o avental. Às 20h em ponto, Pedro Ferreira voltou. Desta vez estava sozinho, sem guarda-costas. Usava um fato azul marinho, tão afiado que parecia cortar vidro.
Sentou-se à mesa 9 e pousou um caderno de couro preto na mesa. Aproximei-me. As minhas mãos tremiam, então juntei-as atrás das costas. Boa noite, senhor Ferreira, disse eu, forçando as palavras a sair. Pedro olhou para cima. Um fantasma de um sorriso tocou os seus lábios. Não era um sorriso simpático. Era o sorriso de um gato que encurralara um rato. Ana, reconheceu ele. Nada de água nesta noite. Whisky, Macallan 25, liso. Sim, senhor. Fui buscar a bebida. Quando a coloquei na mesa, certifiquei-me de manter uma distância segura. Senta-te, disse Pedro. Congelei. Eu não posso sentar-me com clientes, senhor. É contra as regras. Eu sou o dono do edifício, disse Pedro calmamente. Comprei-o esta manhã, por isso as regras são o que eu disser que são. Senta-te, disse. Olhei para o João perto da cozinha. João deu um aceno minúsculo e aterrorizado. Puxei a cadeira em frente ao homem mais perigoso de Lisboa e sentei-me. Por que é que estou aqui? Perguntei. Vai matar-me pelos sapatos? Porque não posso pagar por eles. Pedro bebeu um gole lento do seu uísque. Se eu te quisesse matar, Ana, nunca terias chegado ao metro na terça-feira. Estou curioso sobre o quê? O medo, disse ele. Todos na cidade me temem. O presidente da Câmara teme-me. O meu próprio pai teme-me. Mas tu estavas a tremer, sim. Mas ficaste ali e corrigiste-me. Por quê? Olhei para ele. Realmente olhei para ele. De perto, parecia mais jovem do que nas fotos. Talvez 32 anos. Havia linhas de exaustão à volta dos seus olhos, por trás de toda aquela frieza. Porque estava cansada, disse eu honestamente. E tenho um irmão que depende de mim. Não me posso dar ao luxo de me encolher só porque tenho uma reputação. Ter medo não paga a renda. Pedro estudou o meu rosto. Um irmão? Onde está ele? Isso não é da sua conta, atirei eu, a tensão a aumentar novamente. Mas Pedro riu. Um som seco e curto. Tens uma língua afiada. É perigosa. Levou a mão ao bolso e tirou um cartão de crédito preto. Deslizou-o pela mesa. Não tinha números, apenas a sua assinatura em tinta prateada. Preciso de companhia para jantar, disse Pedro. Comer sozinho é tedioso. Vais sentar-te aqui, vais jantar comigo e vais falar comigo como um ser humano normal. Se o fizeres, podes usar este cartão para pagar a tua renda e as despesas do teu irmão. Olhei para o cartão. Era uma salvação. Era também uma armadilha. E se eu recusar? Perguntei, a minha voz quase um sussurro. Então voltas a servir água, e eu volto a destruir as vidas das pessoas que me irritam, disse Pedro levemente. A escolha é tua. Hesitei. Pensei na pilha de contas médicas na bancada da minha cozinha. Pensei no meu irmão Miguel, a viver na instituição de acolhimento, à espera que eu pudesse pagar um advogado para reaver a custódia. Respirei fundo. Aquele era o momento, a bifurcação. O medo versus a esperança. E a esperança tinha um rosto frio e um cartão de crédito sem limite. Estendi a mão e peguei no cartão. Vou pedir a lagosta, disse eu. Os olhos de Pedro brilharam. Boa escolha. Durante a hora seguinte jantamos. Foi a hora mais surreal da minha vida. Pedro perguntou-me sobre livros, sobre a cidade, as minhas pequenas paixões, os meus desgostos. Não me tocou. Não fez insinuações. Apenas ouviu, observando-me com aquela intensidade predatória. Mas à medida que a sobremesa chegava, o ambiente desfez-se. Um homem irrompeu pelas portas da frente. Não era um cliente. Vestia um casaco de couro pesado e tinha uma cicatriz a percorrer a sua bochecha. Marchou diretamente para a mesa 9. Ferreira! Gritou o homem, que se chamava Marco. Pedro não se encolheu, mas a sua mão moveu-se instantaneamente para a faca de steak na mesa. Não a levantou, apenas pousou os dedos no cabo. Marco, disse Pedro, a sua voz a baixar para aquele tom terrivelmente calmo.
Estás a interromper o meu encontro. Encontro? Marco fez uma careta. Olhou para mim. Estás a raspar o fundo do barril, Ferreira. A usar a empregada. Vai para casa, Marco, disse Pedro. Antes que faças algo que não possas desfazer. Tenho uma mensagem da família Ramalho. Cuspiu Marco, levou a mão ao casaco. Aconteceu num flash. Pedro não esperou para ver se era uma mensagem ou uma arma. Virou a pesada mesa de carvalho de lado com uma mão, enviando pratos e cristal ao chão com um estrondo. No mesmo movimento, agarrou-me pela cintura e atirou-me para trás da cobertura da mesa virada. Bang! Um tiro estilhaçou o espelho atrás do bar. Gritei, cobrindo a cabeça. Estava encostada ao peito de Pedro. Conseguia cheirar pólvora e um perfume caro. Fica deitada, Pedro ordenou. Não estava a olhar para mim. Estava a olhar por cima da borda da mesa, uma elegante pistola prateada agora na mão. Pensei que isto fosse um jantar, gritei eu por cima do zumbido nos meus ouvidos. Pedro disparou 2 tiros para trás. Bang, bang. Seguiu-se um baque. Mas no meu mundo, Ana, a sobremesa geralmente vem com complicações. Olhou para mim, os olhos selvagens e vivos com adrenalina. Bem-vinda ao negócio de família. O zumbido nos meus ouvidos era mais alto do que os tiros. Um segundo antes, estava a comer lagosta. No segundo seguinte, estava a inalar o pó das tábuas do chão, encostada ao peito duro de um homem que mal conhecia. Senti o calor do sangue dele a manchar o meu vestido. O pânico subiu à minha garganta, mas o meu corpo parecia demasiado lento para reagir. Tudo era um borrão de gritos, vidro partido e o cheiro metálico de sangue e pólvora. Move-te, Pedro rosnou. Não esperou que eu obedecesse. Agarrou-me no braço, os seus dedos como anéis de ferro, e puxou-me para cima. O restaurante era um caos. Clientes gritavam, rastejando para debaixo das mesas. O atirador, Marco, estava no chão a agarrar o ombro, mas as portas da frente abriram-se novamente. 2 homens mascarados entraram. Cozinha! Gritou Pedro. Corremos para as portas duplas de vai e vem. Uma bala estilhaçou o caixilho da porta, a centímetros da minha cabeça, enviando uma chuva de lascas de madeira para o meu cabelo. Gritei, tropeçando, mas Pedro puxou-me para a frente, atirando-me efetivamente pelas portas para a cozinha. O staff da cozinha tinha desaparecido. Os bicos estavam ainda acesos, as panelas a chiar com vieiras esquecidas. João, o gerente, estava enrolado numa bola dentro do frigorífico walk-in. A porta estava ligeiramente aberta, o suficiente para ver os seus olhos aterrorizados. A saída de trás, Pedro ordenou, empurrando-me para lá da linha dos chefes. Enquanto passávamos pela zona da loiça, a porta de trás abriu-se. Um 4º atirador entrou, bloqueando a nossa saída. Levantou uma espingarda. Gelei. Não havia para onde ir. Pedro não abrandou. Agarrou uma pesada frigideira de ferro fundido de um bico, ainda a fumegar de quente, e num movimento fluido, arremessou-a como um disco. A frigideira atingiu o rosto do atirador com um estalido nauseabundo. O homem caiu, a espingarda a deslizar pelo chão de azulejos gordurosos. Meu Deus! Gritei eu. Não olhes, disse Pedro, passando por cima do homem a gemer. Chutou a espingarda para debaixo de uma mesa de preparação e empurrou a pesada porta de metal para o beco. A chuva caía em lençóis agora, transformando o beco de Lisboa num rio de lixo e óleo. Um elegante Audi R8 preto estava estacionado ilegalmente junto ao contentor do lixo. Pedro mexeu no bolso à procura das chaves, mas a mão dele estava escorregadia com sangue. Não o do atirador, o dele próprio. Está ferido, gaguejei eu, vendo a mancha escura a espalhar-se na manga do seu fato azul marinho. Roçou, resmungou Pedro. Destrancou o carro. Entra! Não posso ir consigo. Isto é rapto. Pedro abriu a porta do passageiro e empurrou-me para dentro. Isto é sobrevivência, Ana.
Aqueles homens não estão aqui para me passar uma multa de estacionamento. Viram a tua cara. És testemunha. Se ficares aqui, estás morta em 10 minutos. A lógica era fria, dura e inegável. Enfim, que escolha tinha eu? Entrei no banco de couro, o meu corpo ainda a tremer. Pedro saltou para o lado do condutor, ligou o motor e meteu marcha atrás no momento em que a porta da cozinha se abriu novamente. Balas faiscaram no pavimento. Pedro rodou o volante, fazendo o carro girar com um guincho de pneus que harmonizava com o trovão. O Audi rugiu a derrapar no asfalto molhado antes de agarrar e disparar pelo beco estreito. Saímos para a rua principal, quase a falhar um táxi. Quem são eles? Gritei eu, agarrando o tablier até os meus nós dos dedos ficarem brancos. Quem tenta matar alguém durante o jantar? Pedro estava a conduzir com um foco aterrador, os olhos fixos no espelho retrovisor. Um pesado SUV estava a cortar o trânsito atrás deles, os faróis a cegar. A família Ramalho, disse Pedro, a sua voz surpreendentemente calma, dado que íamos a 130 km/h numa zona de 50 km. Velhos rivais acham que eu quebrei uma trégua. Quebrou? Eu não quebro tréguas, Ana. Eu acabo com elas. Mas não comecei isto. Ele virou bruscamente à esquerda, a força G a atirar-me contra a porta. O SUV seguiu, batendo num carro estacionado. Agarra-te, Pedro avisou. Estou agarrada. Não, quero dizer, a sério, agarra-te. Pedro apagou os faróis. O que está a fazer? Vai matar-nos? A desaparecer, disse ele. Puxou o travão de mão. O carro girou 180 degrees no meio da rua molhada, de frente para o SUV que se aproximava. Por um segundo, pensei que ele ia jogar ao jogo da galinha. Mas enquanto o carro deslizava para trás, Pedro acelerou o motor em marcha atrás, virando o carro e disparando por uma rampa de serviço escondida que levava aos túneis do Marquês. O labirinto de ruas subterrâneas sob Lisboa. Sem luzes, éramos invisíveis contra as paredes escuras de betão. O SUV rugiu pela rampa acima de nós, perdendo a saída. Pedro navegou pelos pilares da escuridão subterrânea de memória, o motor a ronronar como uma pantera à espreita. Não voltou a ligar as luzes até estarem a 3 quilômetros de profundidade no sistema de túneis. Só então soltou um longo e tremelicante suspiro. Olhei para ele. O seu rosto estava pálido. O sangue no braço pingava para a manete das mudanças. Está a sangrar muito, disse eu, a minha voz pequena. Já tive pior, murmurou Pedro. Verifica o porta-luvas. Há um telemóvel descartável. Preciso de fazer uma chamada. Abri o compartimento. Lá dentro estava um telemóvel antigo e uma Glock 19 carregada. Olhei para a arma, depois peguei no telemóvel. Quem devo ligar? Ninguém, disse Pedro, os olhos a estreitarem-se enquanto olhava para o ecrã do telemóvel que eu levantava. A bateria acabou, morto. Ele bateu com a mão no volante a fazer uma careta de dor. Droga, o meu telemóvel principal está no restaurante, por isso estamos isolados. Estamos isolados, Pedro corrigiu. Não podemos ir para a minha penthouse. Eles estarão a vigiar. Não podemos ir para a herdade da família. O meu pai vai fazer perguntas que ainda não quero responder. Então, para onde vamos? Perguntei eu, o pavor a instalar-se no meu estômago. Pedro olhou para mim. A adrenalina estava a desvanecer, deixando seus olhos azuis com um aspecto cansado e estranhamente humano. Tenho um esconderijo. Ninguém sabe dele, nem a minha equipa. Mudou as mudanças, o carro acelerando suavemente para a saída do túnel. Queria saber sobre o meu mundo, Ana. Estás prestes a ver a única parte dele que é realmente minha. O esconderijo não era uma casa. Era um loft convertido no último andar de uma fábrica têxtil desativada na zona industrial, a quilômetros do brilho do centro da cidade. O elevador estava avariado, o que significava que tínhamos de subir 6 lances de escadas.
Quando chegamos à pesada porta de aço, Pedro apoiava-se na grade. O seu casaco estava encharcado de sangue. Ele digitou um código no teclado. A fechadura estalou e a porta abriu-se. Eu esperava um bachelor pad, couro preto, cromados, talvez um pole dance. Em vez disso, o loft era vasto, aberto e estranhamente acolhedor. As paredes eram de tijolo exposto, ladeadas por estantes de livros do chão ao teto. Havia um piano de cauda num canto coberto por um lençol de pó e um simples sofá de veludo gasto. Parecia a casa de um professor, não de um chefe da máfia. Pedro cambaleou até a ilha da cozinha e desabou num banco. Kit de primeiros socorros, resmungou ele, apontando para um armário por cima do lava-loiça. E uísque, qualquer garrafa. Movi-me em piloto automático. Encontrei o kit. Era um pacote de trauma militar e uma garrafa de bourbon. Coloquei-os na bancada. Preciso que me ajudes, disse Pedro. Estava a tentar tirar o casaco, mas o tecido estava preso à ferida. Eu sou empregada de mesa, Pedro. Não sou médica. Não preciso de uma médica. Preciso de mãos. Ele olhou para mim, os olhos a queimar. Por favor. Foi o por favor que fez a diferença. Parecia estranho vindo da sua boca. Dei um passo em frente. Isto vai doer. Faz. Usei as tesouras do kit para cortar o caro tecido da sua camisa. A ferida era feia, um sulco profundo no seu deltoide esquerdo, onde a bala rasgara o músculo. Sangrava lentamente, mas não parecia ter atingido uma artéria. Verti bourbon na ferida. Pedro sibilou, a cabeça a cair para trás, as cordas do pescoço salientes. Não gritou, mas a sua mão agarrou a borda da bancada de granito com tanta força que ouvi a pedra ranger. Tens de coser, disse Pedro entre dentes. Agulha e linha estão no kit. As minhas mãos tremeram. Não sei coser uma pessoa. É como remendar uma bainha, ofegou ele. Apenas pele. Faz, Ana, ou sangro neste chão tão bonito. Respirando fundo, enfiei a agulha curva. Higienizei-a com o uísque. Desculpa, sussurrei. Fala comigo, disse Pedro, os olhos cerrados. Distrai-me. Perfurei a pele. Pedro encolheu-se, mas não se afastou. Sobre o que queres que eu fale? Perguntei, a voz a tremer enquanto apertava a linha. O teu irmão, Pedro soltou entre dentes. Disseste que ele depende de ti. Por quê? Concentrei-me no ritmo. Furo, puxo, nó. O nome dele é Miguel, disse eu. Tem 19 anos. Ele tem a mente de uma criança de 10 anos. Atraso de desenvolvimento. Teve problemas no ano passado. Uns miúdos convenceram-no a segurar uma mochila para eles enquanto assaltavam uma loja. A polícia encontrou-o com a mochila. Acusaram-no como cúmplice. Pedro soltou uma respiração lenta. E o sistema comeu-o vivo. Ele está num centro de detenção estatal, disse eu, limpando uma lágrima da minha bochecha com o ombro. É um inferno. Preciso de 20 mil para um advogado especialista provar o seu estado de capacidade e levá-lo para um lar de apoio. Mas eu ganho o salário mínimo mais gorjetas. Então, ele espera. Dei o nó final e cortei a linha. Pronto. Pedro abriu os olhos. Olhou para o ombro, depois para mim. Pareceu impressionado. Tens mãos firmes para alguém que estava a tremer há 1 hora. Agarrou a garrafa de bourbon e bebeu um longo gole, a cor lentamente a regressar ao seu rosto. Levantou-se, testando o braço. Fez uma careta, mas aguentou-se. Caminhou até a grande janela que dava para Skyline, industrial chuvosa. Eu posso tirá-lo de lá, disse Pedro. Eu estava a lavar o sangue das mãos no lava-loiça. Parei. Não brinque com isso. Nunca brinco com negócios. Pedro virou-se para me encarar. Posso fazer uma chamada. As acusações serão retiradas, o registro apagado. Posso tê-lo na melhor instituição de cuidados privados em Portugal,
Até segunda-feira de manhã. Pago na totalidade pelos próximos 10 anos. Virei-me lentamente. E a água lá ainda corria. Desliguei-a. O silêncio no loft era pesado. Qual é a contrapartida? Perguntei. Porque há sempre uma contrapartida com homens como o senhor. A família Ramalho, começou Pedro, a caminhar lentamente. Aqueles que nos dispararam. São da velha guarda, tradicionais. Acreditam que a minha família se tornou instável, demasiado violenta. Querem uma trégua. Mas não confiam em mim. Acham que sou um barril de pólvora. Parou à minha frente. Para garantir o acordo de território que vai parar uma guerra, preciso de provar que estou a assentar, que estou a olhar para um futuro legítimo. Disse ao Vasco Ramalho na semana passada que estava noivo de uma civil, uma mulher sem ligações ao mundo do crime, alguém que me alicerçasse. Os meus olhos arregalaram-se. Mentiu. Foi uma projeção estratégica, Pedro corrigiu. Mas agora, depois desta noite, eles viram-te. Viram-me a salvar-te. Viram-me a sair contigo. Na mente deles, tu és essa noiva. Não, recuei. Absolutamente não. Se saíres por aquela porta, Ana, os Ramalhos vão encontrar-te. Eles vão pensar que és a minha fraqueza e vão usar-te para me atingir. Podem até ir atrás do Miguel para te forçar a aparecer. Senti-me doente. Pus-me nesta posição. Pus, admitiu Pedro. E agora estou a oferecer-te uma saída, um contrato. Ergueu a mão. 6 meses. Vives comigo. Usas o meu anel. Participas em jantares e galas. Fazes o papel da mulher que domou o lobo. Em troca, o Miguel fica livre. As tuas dívidas são pagas. E após 6 meses, encenamos uma separação. Dou-te dinheiro suficiente para desapareceres para qualquer parte do mundo e nunca mais me vês. Olhei para ele. Era perigoso, manipulador e arrogante. Era tudo o que eu odiava naqueles primeiros segundos de choque e raiva. Mas depois pensei no Miguel. Miguel, que chorava cada vez que eu o visitava porque os outros reclusos lhe roubavam a comida. Miguel, que não percebia porque não podia vir para casa. A imagem do seu rosto confuso e magoado pesava mais do que qualquer aversão que pudesse ter a este homem. Era um preço alto, mas o que não faria por ele? A minha própria liberdade, a minha paz de espírito, tudo era secundário à segurança do meu irmão. Se ele realmente pudesse libertar o Miguel, então talvez, apenas talvez, este monstro fosse a minha única salvação. O meu pai, antes de morrer, costumava dizer que não se deve confiar em estranhos, mas ele também dizia que se deve confiar nos instintos. E os meus instintos diziam que este homem, por mais perigoso que fosse, falava a sério. O desespero levava-me a lugares onde a razão não podia ir. 6 meses? Perguntei. 6 meses. E não me toca, disse eu com firmeza. Isto era negócio, nada de dormidas. Nada de romance a portas fechadas. Pedro fez uma careta, a arrogância a regressar. Ana, eu não forço mulheres, e francamente, não és o meu tipo. És demasiado barulhenta. Bom, temos um acordo? Olhei para a mão que ele estendia. Era grande, calejada e limpa. Agora, agarrei-a. Acordo. Enquanto apertávamos as mãos, um ponto laser vermelho apareceu silenciosamente no peito de Pedro, bem em cima do seu coração. Eu vi uma fração de segundo antes dele. Abaixa-te! Gritei, atirando-o para cima do tapete. Estilhaços. A janela explodiu para dentro enquanto um tiro de sniper rasgava o espaço onde Pedro estava de pé. Atingimos o chão, emaranhados nos estilhaços de vidro e veludo. Pensei que ninguém sabia deste lugar. Gritei, o meu rosto a centímetros do dele. Pedro olhou para a janela partida, o rosto a escurecer numa máscara de pura fúria. Alguém sabe, rosnou ele. Há um rato no meu círculo íntimo. Olhou para mim. O acordo acabou de mudar. Não vamos mais esconder-nos. Vamos para a guerra. O sniper não disparou um segundo tiro.
Não precisava. A mensagem tinha sido entregue. Pedro e eu rastejamos pelo chão, cacos de vidro a cravar-se nos nossos joelhos, Bachorti, até chegarmos ao corredor. Não falamos. Corremos pelos 6 lances de escadas, a adrenalina a mascarar a dor no ombro de Pedro. De volta ao Audi, Pedro não seguiu para a autoestrada. Virou para norte, em direção ao opulento e isolado enclave do Estoril. Para onde vamos agora? Perguntei. Estava a tirar cacos de vidro do cabelo. As minhas mãos tremiam, mas a minha voz estava firme. Estava a habituar-me ao terror. Isso assustava-me mais do que as balas. Para casa, disse Pedro sombriamente. A herdade do meu pai. É uma fortaleza, guardas armados, muros de perímetro, vidro à prova de explosão. É o único lugar em Portugal onde te posso garantir que não serás baleada enquanto dormes. Pensei que a sua família era perigosa. São. Pedro apertou o volante. Mas são um tipo diferente de perigo. Vão tentar dissecar-te psicologicamente, não fisicamente. Pelo menos não à mesa de jantar. Olhou para mim. Ouve-me, Ana. Estamos a entrar num covil de víboras. O meu pai, Antônio, é o chefe da família. Ele respeita a força e despreza na fraqueza. O meu irmão, Gabriel. Não confies no Gabriel. Ele sorri demais. Se sentirem medo em ti, vão devorar-te viva. Tu és a minha noiva. Tu amas-me. Não és empregada de mesa. És uma, digamos, especialista em restauração de arte. Isso explica por que és observadora e por que as tuas mãos são ásperas. Restauração de arte, repeti. Ok, consigo mentir. Já disse aos clientes que o pato é fresco há 3 anos. Chegamos à Herdade Ferreira 1 hora depois. Era uma mansão gótica e imponente que parecia pertencer a um filme de terror, completa com portões de ferro e gárgulas. Enquanto subíamos a longa entrada, homens com espingardas de assalto emergiram das sombras, viram Pedro e acenaram. Lá dentro, a casa estava silenciosa e fria. Um mordomo levou os nossos casacos sem uma palavra, os seus olhos a fixarem-se na camisa ensanguentada de Pedro. O pai está na biblioteca, disse o mordomo. Está à sua espera. Pedro agarrou a minha mão. O seu aperto era quente e firme. Pronta? Não, disse eu. Vamos. Entramos na biblioteca. Era uma sala cavernosa, repleta do cheiro de papel velho e fumo de charuto. Um velho estava sentado junto à lareira. Antônio Ferreira estava numa cadeira de rodas, um cobertor sobre as pernas, mas os seus olhos eram contas pretas afiadas que não perdiam nada. Em pé, atrás dele, estava um homem mais jovem que parecia uma versão mais suave e mais bonita de Pedro. Gabriel. Pedro, Antônio grasnou, estás a sangrar no meu tapete persa. Fomos atingidos no loft, disse Pedro, puxando-me para a frente. Há uma fuga. Uma fuga? Gabriel deu um passo à frente, o rosto a contorcer-se numa falsa preocupação. Ou ficaste apenas descuidado, irmão? E quem é esta? Esta, disse Pedro, a sua voz dura. É a Ana, a minha noiva. O silêncio estendeu-se. Gabriel riu. Um som curto e latido. Antônio apenas olhou. Noiva, Antônio disse. Desde quando? Na semana passada estavas solteiro e focado na aquisição dos ramalhos. Desde que percebi que precisava de algo para viver além do dinheiro. Pedro mentiu suavemente. A Ana é diferente. Antônio fez avançar a sua cadeira de rodas. Parou a centímetros de mim. Olhou-me de cima a baixo, analisando as minhas botas baratas, o meu cabelo desgrenhado, o desafio no meu queixo. Parece uma gata vadia, Antônio resmungou. Qual é o nome do teu pai, rapariga? Senti Pedro enrijecer ao meu lado. Sabia que era um teste. Se eu hesitasse, se olhasse para Pedro a pedir ajuda, eu falhava. O meu pai era um bêbado chamado Francisco, disse eu, olhando o velho diretamente nos olhos. Morreu na sarjeta. Eu fiz-me a mim mesma.
Não preciso de linhagem para saber o meu valor, senhor Ferreira. As sobrancelhas de Gabriel ergueram-se. Pedro apertou a minha mão imperceptivelmente. Antônio olhou para mim por um longo e agonizante momento. Então, incrivelmente, soltou um risinho. Parecia folhas secas a triturar. Francisco, Antônio divagou. Honesta, gosto de honestidade. Gabriel, serve-lhe uma bebida. Pedro, trata dos teus ferimentos. Se ela vai ser uma ferreira, não pode parecer que acabou de sair de um contentor de lixo. A gala do solstício é amanhã à noite. Anunciaremos o noivado lá. Será a cobertura perfeita para descobrir o teu rato. A gala, Pedro franziu a testa. É demasiado público. É perigoso. É necessário, Antônio retorquiu. Se te escondes, pareces fraco. Se pareces fraco, os ramalhos atacam. Tu vais, ela vai, e veremos quem cede. As 24 horas seguintes foram um borrão. Fui levada para uma ala de hóspedes que era maior do que todo o meu edifício de apartamentos. Uma equipa de estilistas, que mantinham as cabeças baixas e não faziam perguntas, desceram sobre mim. Esfregaram-me, poliram-me e pintaram-me. Era como se estivessem a esculpir uma nova pessoa a partir de mim, apagando a empregada exausta para revelar algo que eu não reconhecia. Pedro desapareceu em reuniões com a equipa de segurança do seu pai. Só o voltei a ver na noite da gala. Eu estava em frente ao espelho de corpo inteiro no meu quarto. A mulher que me encarava era uma estranha. Vestia um vestido longo de seda verde esmeralda que me abraçava as curvas como uma segunda pele. Tinha uma fenda na coxa que era quase escandalosa e um decote nas costas que descia perigosamente. O meu cabelo estava preso num penteado intricado, revelando o colar de diamantes que Pedro me tinha enviado. É uma armadura, sussurrei para mim mesma, apenas um disfarce. Tentar manter a calma era um esforço constante. O meu estômago dava voltas. Bateram à porta. Pedro entrou. Parou de repente. Vestia um smoking, o braço numa sling, de seda preta a condizer com o fato. Por um momento, a sua expressão fria e reservada quebrou-se. Parecia chocado. Estás... começou ele, depois pigarreou. Adequada. Virei-me, um sorriso de escárnio a brincar nos meus lábios. Adequada? Pareço 1 milhão, Pedro. Que é o que este colar deve custar, suponho. Ele caminhou até mim, o ar entre nós carregado de uma eletricidade súbita e confusa. Estendeu a mão e ajustou o fecho do colar, os seus dedos roçando a nuca do meu pescoço. Arrepiei-me. Esta noite é o fim do jogo, disse Pedro suavemente, a sua voz perto do meu ouvido. Os ramalhos estarão lá para assinar a trégua. O rato estará lá para impedi-lo. Preciso que sejas os meus olhos. Não consigo vigiar toda a gente. Passaste anos a observar pessoas às sombras de uma sala de jantar. Usa isso. O que procuro? Qualquer coisa que não se encaixe, disse Pedro. Um olhar, uma hesitação, uma mensagem de texto enviada na altura errada. Tirou um pequeno objeto prateado do bolso. Era um espelho compacto. Abre-o, disse ele. Eu abri. Lá dentro, em vez de pó, havia uma lâmina de cerâmica fina como uma navalha. Se alguém tentar tirar-te do salão de baile, disse Pedro, os seus olhos sérios, usas isto, miras ao pescoço, percebes? Fechei o compacto com um estalo. A minha mão estava firme. Percebo. A gala do solstício realizava-se no salão nobre do Palácio da Foz. Era um evento de riqueza obscena. Candelabros de cristal do tamanho de carros pendiam do teto dourado. A sala estava cheia de políticos, juízes, celebridades e criminosos, e era impossível distinguir quem era quem. Entrei apoiada no braço bom de Pedro. Os flashes dos paparazzi cegaram-me, mas Pedro guiou-me através do covil de tubarões com facilidade. Não sorrias demais, sussurrou ele. O tédio é o sinal máximo de poder. Movíamos-nos pela multidão. Pedro apresentou-me a senadores e CEOs.
Eu desempenhei o meu papel perfeitamente. Era encantadora, mas distante, a rir nos momentos certos, a tocar no braço de Pedro de forma possessiva. Sentia os olhos de todas as mulheres na sala a queimar buracos no meu vestido. Era uma sensação estranha de poder e vulnerabilidade, tudo ao mesmo tempo. Estão ali, murmurou Pedro. Do outro lado da sala, perto do bar, estava um grupo de homens que pareciam esculpidos em granito. Os Ramalhos. Vasco Ramalho, o patriarca, era um homem enorme com uma barba branca. Ao seu lado estava o seu filho, o que tinha enviado o atirador ao restaurante. Hora do espetáculo, disse Pedro. Aproximamo-nos. O ar tornou-se pesado. A música parecia desvanecer-se. Pedro! Vasco Ramalho rugiu. E a famosa noiva, Pedro. Pedro acenou. Esta é a Ana. Vasco pegou na minha mão e beijou-a. Os seus lábios estavam frios, charmosos. Tens um gosto único, Pedro. Ela parece muito viva. Gosto de coisas que ripostam, disse Pedro secamente. Estamos prontos para assinar, disse Vasco, os olhos a dirigirem-se para a sala privada adjacente ao salão de baile. O tratado é à meia-noite. Sem armas, só nós. Estarei lá, disse Pedro. Enquanto os Ramalhos se afastavam, senti um puxão na minha intuição. Era um instinto de empregada de mesa. A sensação de que uma mesa estava prestes a sair sem pagar, ou que um casal estava prestes a terminar. Algo estava errado. Pedro, sussurrei, viste o empregado? Qual? Aquele com o tabuleiro de champanhe perto dos Ramalhos. Não estava a olhar para os copos. Estava a olhar para o seu irmão. Pedro enrijecer. Percorreu a sala com o olhar. Gabriel estava ao pé da orquestra, a rir com uma loira deslumbrante. Parecia completamente à vontade. O Gabriel é inútil, murmurou Pedro, mas não é suicida, não apostaria contra a família. Talvez ele não esteja a apostar contra a família, disse eu, a minha mente a acelerar. Talvez esteja a apostar contra si. A orquestra começou uma valsa. Dança comigo, disse Pedro abruptamente. Precisamos de nos misturar enquanto eu verifico a câmara de segurança no meu telemóvel. Ele arrastou-me para a pista de dança. Apesar do ombro ferido, ele guiou-me com força e graça. Rodopiamos entre os outros casais. Senti o calor da sua mão na minha cintura. Por um segundo, esqueci as armas e os ratos. Era apenas uma rapariga num vestido verde a dançar com um homem que me olhava como se eu fosse a única estrela no céu. És bom nisto, murmurei. Tive aulas, disse Pedro, os seus olhos a varrerem o perímetro por cima do meu ombro. Foco, Ana. Diz-me o que vês. Olhei para lá dele. Observei a sala a girar. Vi o empregado novamente. Estava a mover-se em direção à sala privada onde o tratado seria assinado. Meti a mão no bolso e tirou um pequeno objeto cinzento. O empregado, sibilei eu. Está a pôr alguma coisa no puxador da porta da sala privada. Pedro girou-me para que ele pudesse ver. Inibidor ou veneno? Parece pó. Estreitei os olhos. Veneno de contacto. Vi nas notícias. Análogo de fentanil. Um toque e cais. O rosto de Pedro ficou sério. Se Vasco tocar naquele puxador, ele morre. Os seus homens vão pensar que fui eu. A guerra começa instantaneamente. Seremos massacrados neste salão de baile. O Gabriel, percebi. O Gabriel não está a encontrar-se com os Ramalhos. Ele está a montá-lo para ser o bode expiatório. Se os Ramalhos o matarem em retaliação, Gabriel herda tudo. Miúdo inteligente, Pedro rosnou. Nunca teve coragem para me matar ele próprio. A música subiu. A canção estava a terminar. Vasco Ramalho caminhava em direção à sala privada. Estava a 3 metros do puxador. Faça alguma coisa, instei. Não consigo chegar a tempo sem causar uma cena, disse Pedro. Então eu vou. Desviei-me de Pedro. Não corri. Correr chamava a atenção. Tropecei. Soltei um suspiro alto e teatral e inclinei-me para a frente.
colidindo diretamente com um empregado que passava, a transportar um tabuleiro de vinho tinto. Foi uma colisão espetacular. O tabuleiro voou. 5 copos de Cabernet Sauvignon choveram, não em mim, mas diretamente em Vasco Ramalho, que parara a apenas 60 centímetros da porta para ver o que era a comoção. "Oh, meu Deus!" gritei eu, a minha voz a sobrepor-se à música. "Sou tão desastrada, sinto muito." O salão de baile silenciou-se. Vasco Ramalho estava ali, a sua camisa de smoking branca, agora a pingar vermelho, parecendo uma vítima de assassinato. Olhou para mim com assassinato nos olhos. O seu guarda-costas deu um passo em frente. Pedro estava lá num piscar de olhos, a colocar-se entre mim e os Ramalhos. "Um acidente", disse Pedro, a sua voz de aço. "A minha noiva bebeu champanhe demais." "As minhas desculpas, Vasco. Obviamente não podemos assinar o tratado enquanto estás comprometido." Vasco olhou para a sua camisa arruinada, depois para o puxador da porta a poucos centímetros. Depois olhou para o empregado que estava a tentar esgueirar-se para a cozinha. Vasco era velho, mas não era estúpido. Viu o medo do empregado. Viu o pó no puxador. Olhou para Pedro. Um lampejo de compreensão passou entre os dois senhores da guerra. "Arranjem-me uma camisa nova", rosnou Vasco aos seus homens, "e tragam-me aquele empregado. Assinaremos na cozinha." Pedro soltou um suspiro. Agarrou-me no braço, talvez um pouco apertado demais. "És louca", sussurrou ele, mas havia espanto na sua voz. "Acabas de atirar vinho na cabeça do chefe da máfia de Lisboa." Eu disse-lhe. Alisei o meu vestido, o meu coração a bater como uma metralhadora. "Sou desastrada." Pedro olhou para mim. A adrenalina estava alta. O perigo era palpável. E no meio do salão de baile lotado, ele fez a única coisa que eu não esperava. Beijou-me. Não foi um beijo para o palco. Foi forte, possessivo e desesperado. Tinha o sabor a uísque e perigo. Por 3 segundos, o mundo dissolveu-se. Quando ele se afastou, os seus olhos estavam arregalados. "Isso", Pedro sussurrou, "foi para as câmaras." "Certo", respirei eu, os meus joelhos a tremer, "para as câmaras." Mas enquanto caminhávamos para a cozinha para finalizar o acordo, vi Gabriel perto da saída. Estava pálido, estava ao telemóvel e olhava diretamente para mim com um olhar que prometia que eu não sobreviveria à noite. A assinatura do tratado na cozinha do hotel foi um assunto sombrio. Rodeado de aço inoxidável e cheiro a detergente, Vasco Ramalho assinou o documento em cima de um bloco de talho. Levou o empregado traidor com ele, uma ponta solta que seria atada a algures num porão. Quando as pesadas portas de serviço se fecharam, apenas Pedro e eu permanecemos. Pedro recostou-se num balcão de preparação, o rosto pálido. A adrenalina estava a desvanecer e a dor no ombro regressava com força. "Conseguimos!" exalei, encostada aos lavatórios. "Realmente conseguimos!" "Ainda não", disse Pedro baixinho. Não olhava para mim, olhava para a entrada de serviço. "Temos um rato por eliminar." A porta abriu-se. Gabriel entrou. Parecia impecável, sorrindo como se não tivesse acabado de tentar orquestrar o assassinato do irmão. "Pedro!" Gabriel radiou, abrindo os braços. "Ouvi falar da emoção. A camisa do Ramalho. Trágico, mas o tratado está assinado. O pai ficará satisfeito." Pedro não sorriu. Lentamente levou a mão ao casaco do smoking. "Deixa de fingir, Gabriel. O empregado falou antes de Ramalho o levar. Sabemos que foste tu que lhe pagaste para colocar o pó no puxador. Sabemos que foste tu que enviaste o sniper para o loft." O sorriso de Gabriel desapareceu instantaneamente. O seu rosto transformou-se numa máscara de ódio puro e feio. Parou de fingir. "Sempre foste o favorito." Gabriel cuspiu, a sua voz a ecoar pelas paredes de azulejos. O Pedro, pensativo, brilhante. "Eu fiz tudo certo. Mas o pai só olhava para ti,
Se os ramalhos te tivessem matado esta noite, eu teria sido o irmão enlutado que te vingou. Eu teria sido rei. Teria sido um cadáver numa semana, disse Pedro calmamente. Não tens espinha para esta vida, Gabriel. Tenho espinha suficiente para terminar o que o sniper começou. Gabriel tirou um revólver de cano curto da cintura. Apontou-o para o peito de Pedro. Pedro estava ferido, os seus reflexos lentos pela perda de sangue. Não conseguiria sacar a sua arma a tempo. Eu não pensei, não calculei. Apenas reagi. Estava ao lado da zona da loiça, onde uma pilha de pesados pratos de cerâmica estava a lá secar. Enquanto o dedo de Gabriel apertava o gatilho, agarrei o prato de cima, um prato pesado e grosso, e atirei-o com toda a força de uma mulher que transportara tabuleiros pesados durante 6 anos. Pedido para a mesa, gritei eu. O prato voou como um disco, esmagando-se na mão de Gabriel. Crunch! Gabriel uivou, a arma disparando descontroladamente para o teto enquanto caía ao chão. Pedro moveu-se. Num só passo encurtou a distância. Não usou a arma. Usou o punho bom, atingindo o queixo de Gabriel com um baque nauseabundo. Gabriel desabou no chão, inconsciente antes de atingir os azulejos. Pedro ficou sobre ele, o peito a arfar. Chutou o revólver para longe. Depois virou-se para mim. Olhou para mim com uma mistura de choque e espanto absoluto. Tu, Pedro respirou, a fazer uma careta enquanto segurava o ombro. Atiraste-lhe um prato. Eu disse-lhe, disse eu, a voz a tremer enquanto a realidade do que acabava de fazer me invadia. Sou empregada de mesa. Temos boa pontaria. Aquele momento foi uma libertação. Um grito silencioso que ecoou em cada fibra do meu ser. O que farias tu no meu lugar? Será que terias arriscado tudo por um irmão que o mundo descartou? Mesmo que isso significasse fazer um pacto com o diabo ou beijar um lobo em frente às câmaras? É uma pergunta que ainda hoje me faço às vezes. Hoje, os 6 meses passaram, sinto-me diferente. Não sou a mesma Ana que limpava mesas, nem a noiva de mentira que disfarçou um monstro. Olho para Pedro, para o homem que me aterrorizou e que me deu um futuro, para o homem que não encaixa em caixa nenhuma. Ele é perigoso, sim, mas a sua lealdade, quando concedida, é feroz. A sua perspicácia, uma arma silenciosa. Paris? Poderia ir para Paris, sim, mas o café lá é superestimado. Pedro levantou uma sobrancelha. É mesmo? E eu continuei, o meu pé a me encontrar o dele debaixo da mesa. Percebi uma coisa. Já não sou muito boa a aceitar ordens. Acho que prefiro dá-las. Isso é uma proposta? Perguntou Pedro, os olhos a escurecer com aquele calor familiar. É uma negociação, sorri eu. Eu fico, mas não como empregada e definitivamente não como uma falsa noiva. Então como o quê? Agarrei-lhe na gravata e puxei-o para perto. Ali mesmo, no meio do restaurante onde costumava esfregar mesas, como a única pessoa nesta cidade que não tem medo de ti, sussurrei eu. Pedro beijou-me. Não foi para as câmaras, não foi para um tratado. Foi para nós. Acordo, Pedro murmurou contra os meus lábios. E pela primeira vez na história do Obsidiana, ninguém desviou o olhar. E é essa a história de como Ana passou de servir água a quase governar a cidade. E afinal, às vezes, a coisa mais perigosa que se pode fazer não é sacar uma arma. É manter a tua posição quando todos os outros estão de joelhos. Pedro Ferreira pensava que precisava de um soldado, mas, na verdade, precisava de uma parceira que soubesse atirar um prato de jantar com força. E hoje, sei lá, às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida. E por agora, isso basta.